A você ligado na TVI, está entrando no ar o nosso TVI News, segunda edição. Eu sou Joab Paiva, até às 19 horas estarei aqui com muita notícia para você, informações da nossa região sul-baiana, bem como das demais regiões da Bahia e fatos relevantes do Brasil e do mundo. Quero iniciar aqui, como sempre, agradecendo o carinho da audiência de cada um de vocês que nos acompanham das diversas plataformas. A você que nos acompanha pela Ultra TVC, canal 24.2, aqui no nosso eixo Itabuna-Ilhéus, nosso muito obrigado. E a você também que nos acompanha pelo YouTube, youtube.com/TVI Oficial. Esse é o nosso canal oficial aqui da nossa TVI, a TV dos itabunenses, da Bahia e, logicamente, de todos vocês que gostam de estar muito bem informado, que gostam de uma boa programação, hein? Lembrando, se você também nos acompanha aí no YouTube, você pode apertar o botão de seguir, se você ainda não é o nosso seguidor, né? Na verdade, não é essa palavra, né, Cássio? Não é seguidor que fala. É uma outra palavra que fala. E pode seguir, então, aí o nosso canal do YouTube, né? Eu esqueci a palavra que fala, rapaz. No YouTube não é seguidor, né? Mas enfim, como é, Cássio? Olha aí, eu pensei que o Cássio estava lembrado aqui também, o Cássio não está lembrado. Inscrever-se, agora eu lembrei, olha aí, agora sim, olha. Se você ainda não é inscrito, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aperte então o botão aí de inscrição e logo depois o sininho para que você possa estar acompanhando a nossa programação no momento em que ela estiver entrando ao vivo. Como eu sempre gosto de dizer, uma programação diversificada, com muita informação, entretenimento, esporte e muitas outras questões que eu tenho certeza que você vai gostar e muito. Durante o dia, são 5 horas ao vivo aqui de jornalismo. Pela manhã, a partir das 10 horas, o Barbosa Filho com a primeira edição do nosso TV News. Ao meio-dia, o Denilton Santos. E logo depois, às 17 horas, como agora, eu chego aqui para trazer muita informação para vocês até às 19 horas. Se preferir também, você pode estar acessando aí o site, o www.tviplay.com.br. Isso mesmo, www.tviplay.com.br. Este é o site oficial da nossa TVI. Por lá você fica sempre informado, porque nós temos uma grande parceria com o Jornal à Tarde, né? O jornal conceituadíssimo a nível nacional, e além de ficar muito bem informado, você também poderá assistir a nossa programação ao vivo por lá também. Ou caso prefira, você pode baixar o nosso aplicativo nas lojas de aplicativos, digitando TVI Play Brasil, ou agora mesmo apontando a câmera aí do seu celular para esse QR Code que aparece na sua tela, tá bom? Dito isso, vamos então às nossas notícias do dia de hoje, aos destaques do dia de hoje, porque hoje é segunda-feira, início de semana, tá certo? A primavera chegou, não é isso, Cássio? Já estamos na primavera. É isso mesmo, a primavera e logo depois o verão, né? Saímos do inverno e agora já entrando na primavera. Essa aqui é uma estação muito boa, é uma estação onde as flores ficam mais bonitas, o clima fica mais agradável. É isso mesmo, chegamos então à primavera, hoje o primeiro dia da primavera, segunda-feira. Desejamos a todos que tenhamos uma semana altamente produtiva e abençoada por nosso Deus, né? Porque sem Deus, é como sempre dizem alguns amigos por aí, eu também gosto de dizer, sem Deus nem tente, né? Sem Deus nada nós somos, nós necessitamos dele a todos os momentos, a todos os instantes da nossa vida. Então vamos então aqui, Cássio, com as nossas principais notícias do dia de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um caso que aconteceu com uma idosa lá em Jaguaquara, que acabou morrendo após ser mantida em cárcere privado, e o companheiro já foi preso, hein? O companheiro foi preso lá no município de Jaguaquara, isso mesmo, no nosso sudoeste baiano. Falaremos também sobre outro caso que acabou chocando a população do interior do Ceará, uma jovem, na verdade uma adolescente de 16 anos, que ganhou aí para a Rainha da Cavalgada, foi achada morta em uma obra. Mais um caso de mulheres sendo mortas, né? Infelizmente abrindo aqui a nossa semana.
A nível mundial, um asteroide, Apophis, mobiliza aí agências espaciais em estudo para a defesa da Terra em abril de 2029. Já vamos falar sobre este assunto mais especificamente, hein? Olha, tem um assunto também polêmico. Eu me lembro que semana passada aqui no nosso bate-papo, jurídico, melhor dizendo, na primeira semana, né, do bate-papo jurídico, nós recebemos aqui a doutora Ludmila Vieira, e ela falava exatamente da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E um caso tem gerado muita polêmica aí lá na cidade de Feira de Santana, porque a Prefeitura de Feira de Santana acabou expondo nomes de 600 pessoas que estão vivendo aí com o vírus HIV. Isso mesmo, uma grande exposição, ou seja, um grande vazamento aí dos nomes dessas pessoas, algo que com certeza trará muitas consequências terríveis, né, para essas pessoas, e logicamente moverão aí diversos processos na justiça por lá em Feira de Santana. Falaremos também sobre a polícia militar que impediu aí a execução em um tribunal do crime, né, e acabou então resgatando uma jovem lá no nosso sudoeste baiano, Eunápolis, que infelizmente cada dia mais tem pegado fogo em relação à questão aí da violência, hein? A violência que não quer parar na cidade de Eunápolis, infelizmente, e são muitos jovens, né? Jovens que estão sendo aí cada vez mais mortos, né? Tanto praticando o crime, como também morrendo nesses crimes, né? Lamentavelmente, a cidade de Eunápolis tem se notabilizado por essas questões. Falaremos também da nossa política, isso mesmo, a política. O ex-prefeito de Salvador, o ACM Neto, nega aí rumores de desistência da disputa do governo do estado, hein? Por um período aí passou, então, a ter esses rumores de que o ACM Neto teria desistido da campanha, e ele acabou negando, se pronunciou este final de semana sobre este assunto. Na política também a nível nacional, o Tarcísio de Freitas defende aí a anistia e diz esperar por soltura de condenados em 8 de janeiro. Falaremos também sobre os atos do dia de ontem, que reuniu pessoas, milhares de pessoas por diversos locais aqui do nosso Brasil, pessoas que são contra a anistia. Mais uma vez a polarização surgindo com muita força em nosso país, né? Algo que de fato não vai levar o nosso país a canto nenhum. Nós somos apenas uma pátria. É a pátria apenas, a pátria amada Brasil. Precisamos nos unir, gente. Essas questões eu tenho certeza que não levarão ninguém a canto nenhum, hein? Olha, vamos falar também sobre oportunidades. A partir de hoje e amanhã, palestras gratuitas aí do Sebrae, como nós sempre trazemos aqui para vocês. Estará trabalhando na orientação sobre um atendimento humanizado na área de clínicas aqui no nosso eixo Itabuna e Ilhéus. Hoje em Ilhéus, amanhã aqui em Itabuna, viu? Você que faz parte aí do ramo de clínicas, seja elas de qualquer ramo, mas na área de saúde, né? Seja odontológica, seja clínica médica, enfim, você pode participar desta orientação, desta solução que o Sebrae está trazendo para vocês. Daqui a pouquinho, mais informações sobre este assunto, tá certo? E no nosso bate-papo jurídico, mais uma vez, nós estaremos recebendo aqui o doutor Miguel Niela. Na verdade, a primeira vez que o doutor Miguel Niela vem aqui, né? Mas eu digo mais uma vez, o nosso bate-papo que está aqui toda semana, o bate-papo jurídico, e o doutor Miguel Niela estará aqui conosco. Nós estaremos falando de uma ação aí de inconstitucionalidade que foi movida, né, pela União Nacional de Autogestão em Saúde, relacionada à questão da cobertura dos planos de saúde, né, as áreas que o plano de saúde irão cobrir. E houve, então, aí esse julgamento por parte do STF, houveram algumas mudanças, alguns entendimentos, que daqui a pouquinho o doutor Miguel Niela estará falando conosco aqui no nosso bate-papo jurídico, tá certo? Essas e muito mais informações a partir de agora aqui no nosso TVI News, segunda edição. Eu vou ali e volto já já. Não saia daí.
17 de janeiro de 2005. Foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né, era TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV Cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história.
Estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, isso mesmo, pela nossa TVI aqui no Alto das Comunicações, na cidade de Itabuna. São 20 anos contando a sua história, né? Esse ano a TVI completa exatos 20 anos. Na verdade já completou, mas nós estamos comemorando aí durante todo esse ano essa TV que foi feita para você e é feita por você, você aqui do nosso sul do estado da nossa Bahia. Mas vamos então começando com notícias do dia de hoje. Infelizmente, notícia não tão agradável. Dessa vez nós vamos falar sobre um caso que envolve uma idosa que acabou morrendo após ser mantida em cárcere privado. Isso mesmo, uma idosa foi mantida em cárcere privado e acabou morrendo. O companheiro foi preso, isso lá na cidade de Jaguaquara, hein? Um homem de 50 anos foi preso pela Polícia Civil aqui na nossa Bahia. Isso aconteceu no sábado. Ele é acusado de manter a sua própria companheira, a senhora Maria Rosa Santos, de 71 anos, essa idosa em situação de cárcere privado e também maus tratos e violência física, além também de violência sexual, essa senhora acabou sofrendo. Isso lá, como eu disse, aqui no município de Jaguaquara, no sudoeste do nosso estado, hein? A idosa, ela havia sido então resgatada em estado crítico na última sexta-feira por equipes da Polícia Civil e também pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, após uma denúncia de vizinhos, hein? Ela então apresentava aí ferimentos infeccionados e também sinais de desnutrição, né? Além também de desidratação, né? Porque ela estava ali naquele cárcere sem até mesmo beber água de forma devida, sem alimentação de forma devida, né? E além dessa questão da desnutrição e da desidratação, logicamente também ela estava aí com muitos ferimentos pelo seu próprio corpo, né? A polícia acabou então prendendo este criminoso que era companheiro dessa idosa de 71 anos. Além das marcas de agressão que logicamente ela já vinha recebendo há muito tempo, né? Ela vinha sido agredida aí. O imóvel onde vivia estava em condições precárias e com forte odor, né? Além de muita sujeira acumulada e sem estrutura mínima de higiene. A Maria Rosa, essa senhora de 71 anos, infelizmente acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no Hospital Municipal de Jaguaquara no último sábado, dia 20. Segundo as investigações, o suspeito impedia a vítima de manter contato com familiares e se apropriava do benefício da aposentadoria que era da própria idosa, né? É isso, gente, é isso que nós falamos sempre, né? Nós temos inclusive imagens dele aí, Cássio. Coloca, por gentileza, a imagem desse cidadão, desse fora da lei, deste criminoso que foi preso aí por exatamente manter essa idosa em situação terrível. Essa idosa que ficou aí mantida em cárcere privado, né, por um bom tempo, sofrendo, já não bastava estar em cárcere, ter a sua liberdade privada, né, ter a sua liberdade cerceada e ainda, além do mais, era espancada, sofria pela questão da má alimentação, sem falar no ambiente que era inapropriado, né? Como eu ia dizendo aqui, o suspeito impedia a vítima de manter contato com os familiares e metia a mão aí no benefício da idosa, né? Testemunhas, inclusive, relatam que a idosa vivia isolada, fragilizada e sem acesso a cuidados médicos. Com a confirmação, então, do óbito acontecido no dia 20, equipes da 9ª Coordenadoria Regional da Polícia do Interior, a nossa 9ª Corpim, lá na cidade de Jequié, e também da Delegacia Territorial de Jaguaquara, localizaram, então, o acusado em um bar da cidade. Agora você imagine, ele praticava essas atrocidades e foi achada em um bar, ou seja, não estava nem aí para o que de fato estava acontecendo. Ela tinha sido resgatada, foi levada para o hospital e ele foi para o bar. E aí a polícia acabou então prendendo este criminoso em um bar da cidade, onde ele costumava ir a fazer consumo de bebidas alcoólicas, hein? Ele foi preso em flagrante e foi atuado por lesão corporal seguida de morte, hein? Maus tratos, cárcere privado, estupro de vulnerável e apropriação de proventos de idoso. Tudo isso que eu falei aqui, ele vai responder por todos esses casos aí, viu, Cássio? Vou repetir aqui, ó. Ele foi preso, logicamente em flagrante, e responderá por lesão corporal, inclusive seguida de morte, maus tratos, cárcere privado,
estupro de vulnerável e apropriação de proventos de idoso. Ou seja, apropriação indevida, né? A Polícia Civil, inclusive, já representou aí pela prisão preventiva do suspeito, que permanece custodiado à disposição da Justiça, que passa por lá por muito tempo. Ou seja, se envolveu com essa idosa, foi morar com ela, era o seu companheiro, mas não para cuidar, pelo contrário, ele estava de olho na aposentadoria, né? E ainda por cima, além de roubar a aposentadoria desta idosa, ele fazia o quê? Ele maltratava, batendo na própria idosa de 71 anos. Ele não dava alimentação para essa idosa, não deixava mesmo nem beber água. Um absurdo. Olha ele aí, ó. Olha a imagem deste criminoso, porque é isso que de fato ele é, né? Que mantinha essa idosa de 71 anos em cárcere privado. Na verdade, ele é um criminoso. A pessoa que faz isso com uma pessoa de 71 anos, como eu disse aqui, um dos crimes que ele irá responder é exatamente estupro de vulnerável. Uma idosa de 71 anos, na forma como ela estava aí, altamente fragilizada, de fato é vulnerável. E eu espero, como eu disse agora há pouco, que ele possa não só responder, mas que fique por muito tempo preso aí, pensando, né, um pouquinho naquilo que ele cometeu, no mínimo. Pensando no que de fato cometeu, que é um absurdo, hein? É um absurdo que nós estamos vendo no nossa Bahia, no nosso Brasil afora, cada dia mais casos como esse aí, ó, de idosos sofrendo maus tratos, de mulheres morrendo. É mais um caso de feminicídio, né? E nesse caso, esse criminoso, esse fora da lei, se apropriando indevidamente do benefício dessa idosa, para fazer o quê? Para encher a cara de cachaça. Falando aqui no popular, para encher a cara de cachaça. Porque quando a polícia foi fazer as buscas, como já dissemos aqui na matéria, onde é que ele estava? Exatamente num bar, bebendo, de boa. E aí a senhorinha acabou então vindo a óbito, lamentavelmente, hein? A própria matéria também disse que ele não deixava, ele não permitia que a idosa fizesse contato com os familiares. Agora você imagine, né? Você tem aí um familiar, uma mãe, uma tia, nessa idade de 71 anos, e o cidadão não deixa ter contato com a família. É no mínimo, né, suspeito, no mínimo suspeito. Por que é que meu familiar não pode fazer contato? É uma pergunta que a pessoa, logicamente, faria. Eu não sei como era essa relação aí, mas o fato é que esse cidadão aí agora está atrás das grades, né, por esse crime, por esses crimes, não é apenas um crime, mas por esses crimes que ele cometeu contra esta idosa, hein? E que passe por muitos anos por lá, fique por muitos anos na cadeia, que é o seu lugar, tá bom? Criminoso aí, de alta periculosidade, inclusive. Vamos seguindo por aqui, desta vez nós vamos lá para o estado do Ceará. Por lá, um caso acabou deixando a população muito assustada, porque uma adolescente de 16 anos, ela que era aí a rainha da cavalgada, foi achada morta em uma obra, hein? A polícia está apurando este caso que aconteceu lá no município de Pedra Branca, no interior do Ceará, hein? Segundo a família, a jovem foi então encontrada morta dentro de uma casa em construção, né? Uma casa em obras, após sair com alguns amigos para um bar. Trata-se então da modelo, a Gabriele Moreira, de 16 anos. Nós temos aí a foto da Gabriele. Muito bem, tá aí essa linda jovem, né? Linda adolescente, na verdade, já saindo da adolescente para a juventude, 16 anos, como eu disse, foi eleita a rainha da cavalgada e foi achada morta dentro de uma obra lá no município de Pedra Branca, interior do Ceará, hein? Ela tinha saído então com seus amigos aí para um bar e os colegas teriam então informado a família que ela passou e acabou morrendo. Essa foi a informação passada inicialmente para a família dessa jovem, né? Não há informação oficial, inclusive, sobre como a jovem foi parar na casa, né? A causa da morte ainda não foi de fato descoberta, não foi desvendada, mas a família da jovem inclusive aponta uma série de inconsistências nos relatos sobre este caso, né, que tem deixado todo mundo aí estarrecido, boquiaberto pelo caso e também muito curioso para de fato entender o que aconteceu com essa jovem, o que aconteceu com a Gabriele Moreira, né? A família inclusive relata essas inconsistências aí, como já havíamos dito, e nos relatos sobre este caso que está sendo investigado pela Polícia Civil, né? O que de fato aconteceu
com essa jovem. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará informou aí que o motivo será esclarecido após a conclusão do laudo da perícia que está sendo feita, né? Que está sendo analisado aí logicamente, pelos peritos desta pasta. A Gabriela, ela é conhecida lá na cidade por sua participação em eventos tradicionais. Ela foi eleita, como eu disse, a rainha da cavalgada, uma moça muito bonita, diga-se de passagem, e coroada como princesa da mesma festividade em outras edições, quando era mais nova, né? Não era rainha, mas era princesa. Aí chegou a idade para ser coroada como rainha, acabou ganhando então o título de rainha da cavalgada. Inclusive a escola do ensino médio em tempo integral, que a Gabriele aí faz parte, né? A escola Elza Gomes Martins, acabou então aí publicando uma nota nas redes sociais lamentando a morte desta jovem. O fato é um fato cercado de mistérios, mais uma mulher morta, desta vez no estado do Ceará. A polícia está investigando de fato o que aconteceu por lá, mas segundo o que a família está dizendo, o que os amigos que saíram com ela, né, alegam, ela passou mal e acabou morrendo. Mas vem cá, mas ninguém chamou o atendimento móvel de urgência, ninguém chamou por socorro, deixou ela lá morta. Enfim, são situações que estão sendo aí questionadas pela própria família e deve ser sim questionada. Nós sabemos que nem todos que se dizem amigos, de fato, são amigos. Agora você imagina uma amizade como essa aí, ó. Na hora de sair para beber, todo mundo saiu, né? À vontade, todo mundo dando risada, todo mundo muito feliz. Mas na hora de fato reconhecer o que aconteceu, aí todo mundo saiu de mansinho. Ninguém diz nada, ninguém está ajudando nas investigações nesse caso. Mas uma coisa eu tenho certeza, a polícia, principalmente a polícia forense, né, está fazendo aí todo o levantamento, né, por diversas ramificações dessa investigação e chegará à conclusão do que de fato aconteceu com essa jovem. Se ela morreu de forma natural, passando mal, ou se ela foi assassinada. Porque eu tenho certeza que se houver indícios aí no corpo dela, a polícia irá falar e chegará, não tenha dúvidas. Pode até demorar algum tempo, mas chegará de fato a quem cometeu tal ato. Nós não sabemos, não podemos afirmar aqui que foi assassinado, mas se de fato foi, né, é uma possibilidade, é uma ramificação das investigações, a polícia com certeza chegará a quem cometeu tal ato. Então tá aí, infelizmente, mais uma jovem, mais uma mulher que morreu aí de forma misteriosa, né? Nós, volta e meia, falamos aqui do caso que aconteceu na nossa região, chocou o Brasil, aquele triplo homicídio com as mulheres que até então não foi descoberto o que de fato aconteceu naquela tarde, na Praia dos Milionários, em Ilhéus. E agora essa jovem que aparece aí lá no Ceará, mais precisamente no município de Pedra Branca, morta também misteriosamente. Essa jovem, inclusive, né, segundo a informação aqui, não há relatos de que havia perfurações, tanto de arma branca ou de tiro, né, de arma de fogo. Enfim, não há esse relato. Mas a polícia, logicamente, trará aí uma resposta definitiva, uma resposta que de fato mostre, né? Uma resposta que de fato mostre o que está acontecendo. O que de fato aconteceu, né? Não é nem o que está acontecendo, é o que de fato aconteceu. Muito bem, eu quero aqui agradecer a cada um de vocês que estão nos acompanhando, hein? Um abraço aqui para todos que nos acompanham aí, lá na cidade de Ubaitaba também. Isso mesmo, um abraço, um grande beijo para vocês que também nos acompanham aí na Terra das Canoas. A minha amiga Alessandra está por lá também nos acompanhando aí. Um beijão para você também, minha amiga Alessandra, na Terra das Canoas, na terra de Ubaitaba, a terra lá do Isaquias, né? Isaquias Queiroz, um grande medalhista que trouxe muito orgulho para a gente aqui, a todos nós brasileiros. Muito bem, voltando aqui para a nossa cidade de Itabuna, nós vamos falar, infelizmente, da violência que cercou a nossa cidade nesses últimos dias, nesse final de semana. Itabuna que vinha passando por um momento aí de paz, de calmaria, né? Nós víamos noticiando questões de crimes violentos em outras cidades aqui da região, mas até então Itabuna estava tranquila. Este final de semana, infelizmente, foram registrados crimes aqui, tá certo? Que sejam casos isolados, viu, gente? Eu quero que Itabuna permaneça uma cidade de paz,
Porque nós já tivemos aqui muitos casos, muitas épocas em que era 1 por dia, praticamente 2 por dia. Algo, de fato, que deixava toda a população chocada e com medo. Esse tempo já passou e que não volte mais, não quero nem estar lembrando. Mas o fato é que neste final de semana aconteceram crimes aí brutais, né? Onde um jovem, infelizmente, foi brutalmente assassinado lá no bairro Pedro Jerônimo. Isso aconteceu na noite de sexta-feira. Esse jovem foi brutalmente assassinado com resquícios de crueldade, hein? Nós temos uma matéria, pode rodar. A noite de sexta-feira foi marcada pela violência em Itabuna. Um jovem, aparentando cerca de 20 anos, foi assassinado com extrema crueldade no bairro Pedro Jerônimo. O corpo foi encontrado com perfurações de tiros na cabeça, peito, costas e pernas. Além disso, havia cortes profundos na cabeça, rosto e pescoço, possivelmente provocados por arma branca. O crânio também apresentava graves lesões, sugerindo agressões com pauladas ou pedradas. Durante a perícia, o Departamento de Polícia Técnica recolheu pelo menos 22 cápsulas de pistola calibre 9. O que houve? Muito bem, então tá aí, né? Deu uma pausa aí no vídeo. O fato é, esse jovem foi brutalmente assassinado aqui na nossa cidade de Itabuna. Um jovem de 20 anos, começando a viver agora. Foram diversos tiros, gente, lá no bairro Pedro Jerônimo. Um abraço aí a todos os moradores do bairro Pedro Jerônimo também que nos acompanham, hein? Alô, nosso amigo Didil lá do Pedro Jerônimo, grande liderança comunitária. O fato é, sexta-feira, noite de sexta-feira, muitos disparos aí em uma das ruas do bairro Pedro Jerônimo, quando, então, a população... Olha aí, olha o tanto de cápsulas de bala. Bota a tela cheia aí, Cássio, por gentileza. Olha o tanto de cápsulas de bala na mão desse policial, né? O que levou esse jovem a morrer, né? O fato é, quando a polícia chegou, né, juntamente com o SAMU, que também foi acionado, você vê nas imagens aí, pôde constatar que se tratava de um jovem de 20 anos e com resquícios de crueldade, que foi morto com resquícios de crueldade, né? Muitos tiros, de fato, a população, logicamente, fica amedrontada, né? Ninguém viu, ninguém sabe, mas o fato é, esta triste notícia, esse jovem brutalmente assassinado na noite de sexta-feira aqui na nossa cidade de Itabuna. É o que eu tenho dito sempre, você que é jovem e que está envolvido por algum motivo no mundo do crime, se saia, porque ainda há tempo. Enquanto há vida, há esperança. Não podemos deixar que os nossos jovens sejam sucumbidos por essa onda de violência que tem levado, infelizmente, que tem vitimado, infelizmente, muitos dos nossos. Eu disse agora há pouco, lá em Eunápolis, no nosso extremo sul, aconteceu também uma situação como essa. Tem acontecido volta e meia, né? Algumas semanas atrás nós noticiamos aqui uma jovem que perdeu a sua vida, foi decapitada de forma cruel. E os criminosos deixaram dentro de uma sacola a cabeça dessa jovem. Entre outros casos de decapitação, de mutilação, e que nós volta e meia trazemos aqui. O que nos choca sempre é a prática e também tanta autoria, né, como as vítimas são jovens. Quando eu digo jovens, pessoas entre 16 a 29 anos, em média, é isso aí, nesse recorte de faixa etária, que estão envolvidos com essa criminalidade e que são tanto autores como vítimas de casos como esse. Infelizmente, minha gente, esse tem acontecido não só em Itabuna, mas em toda a nossa Bahia. Está aí esse registro, esse jovem que foi brutalmente assassinado. Segundo informações, até perfurações com arma branca, né, na região do rosto, na boca, enfim, foi algo brutal de fato o que aconteceu com esse jovem na noite de sexta-feira lá no bairro Pedro Jerônimo. Muito bem, mas nós vamos seguindo por aqui, porque por aqui a informação não para. Lembrando que daqui a pouco o nosso bate-papo jurídico com o doutor Miguel Niela, ele que estará falando aí da ação direta de inconstitucionalidade. Quase não saiu, né? Inconstitucionalidade, que trata sobre a cobertura de planos de saúde. Isso mesmo, você que utiliza aí planos de saúde, que já tentou a cobertura e o plano nega, né? E aí
tem que judicializar a questão. Há novidades nessa situação aí para vocês. Daqui a pouquinho o doutor Miguel Niela estará falando para a gente aqui sobre este assunto no nosso bate-papo jurídico, é o nosso quadro semanal aqui, trazendo, esclarecendo diversos assuntos da área jurídica para você que é nosso telespectador e que nos honra com a sua audiência. Mas vamos seguindo por aqui, Cássio. Dessa vez nós vamos falar de um assunto a nível mundial, porque nós vamos falar de um asteroide, isso mesmo, o asteroide Apophis, que acabou mobilizando aí agências espaciais, né, em um estudo de defesa da Terra em abril de 2029. É isso mesmo, um asteroide Apophis, batizado aí em referência ao deus grego egípcio do caos, é hoje um dos corpos celestes que mais intrigam e preocupam a comunidade científica, hein? Com cerca de 340 metros de largura, maior que, comparado aí à Torre Eiffel, né? 340 metros de largura, só de largura. Ele é maior do que a Torre Eiffel. Ele passará tão perto da Terra no dia 13 de abril de 2029, segundo os estudiosos aí, que poderá ser visto a olho nu em diversas partes do mundo. As estimativas apontam que o objeto passará a apenas 35 mil quilômetros da superfície terrestre, na região onde orbitam aí satélites de comunicação e também de meteorologia, hein? Muita atenção, este é um assunto interessante. O fenômeno será então observado por mais de 2 bilhões de pessoas, segundo previsões astronômicas, né? Ele que foi descoberto aí em 2004, o Apophis gerou aí grande preocupação, né, e cálculos preliminares indicavam risco real de colisão com a nossa Terra, com o nosso planeta Terra em 2029 ou em 2036. Porém, as análises que foram aí posteriormente realizadas no ano de 2009, ou seja, 20 anos anterior ao que eles indicam que será então a passagem desse asteroide, destacam que a ameaça, destacam aí que não há essa ameaça de choque com a Terra por enquanto, né? Ainda assim, o asteroide permanece entre os maiores riscos monitorados, hein? Eles continuam monitorando, né? É aquela velha história, seguro já morreu de muito velho. Continua monitorando aí, com uma chance de 45 mil metros, né, de atingir o planeta em futuras passagens. Esse potencial de perigo transformou então aí o Apophis em prioridade para as principais agências espaciais do mundo, que vê nele uma oportunidade de aprofundar os estudos sobre a defesa planetária e a dinâmica dos asteroides que ficam aí próximos ao nosso planeta, ao planeta Terra, né? Tá aí essa informação espacial que tem deixado muitos estudiosos, né, debruçados sobre este tema, que é um tema importantíssimo. Segundo esses estudiosos, como nós acabamos de dizer aqui, em 2029 esse asteroide passará muito próximo à Terra, na região aí na região aí daquelas questões de GPS, né, dos nossos fugiu aqui, Cássio, dos nossos aparelhos, né, que fazem aí tanta medição de meteorologia, enfim, né, ele passará bem próximo, segundo informações aí, no ano de 2029, né? São 35 mil quilômetros. Isso aí para a astronomia é algo bem próximo. Alguém pode falar, 35 mil quilômetros é muito longe. Não, para essa área que estudam é muito próximo à Terra, né? Na verdade, muito próximo aí de satélites de telecomunicações e também de meteorologia, né? A palavra fugiu, mas agora já lembrei. Satélites, os satélites que ficam aí orbitando a nossa Terra, né? Eu espero que os estudos continuem, né? E logicamente que esse asteroide não venha para cá. Será? Né? Tá aí, essa é uma informação e que tem deixado aí os nossos estudiosos, né, cada vez mais atentos para esta questão, tá certo? Vem comigo, porque agora nós vamos para a Princesinha do Sertão, nós vamos para a Feira de Santana, porque por lá o município suspendeu aí o passe livre para pessoas com HIV e acabou divulgando nomes de beneficiários, ou seja, de pessoas que estão com o vírus do HIV, ou seja, dados sensíveis, né? Cadê a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados? Infelizmente, acabou não sendo obedecida por aí no município de Feira de Santana, né? Lembrando que essa
publicação aí dessa portaria acabou gerando polêmica, logicamente, pela exposição desses dados que são sensíveis, né? O município de Feira de Santana, aqui no nosso estado, a Princesinha do Sertão, suspendeu o benefício de passe livre para pessoas que estão vivendo aí com o vírus HIV, o vírus da AIDS, né, como é conhecido, conforme a portaria que foi então publicada de número 19/25, publicada no Diário Oficial do município no último dia 20, no sábado, aí 20 de setembro deste mês, hein? Setembro é este mês, né, Cássio? Aí ficou redundante. O fato é que a medida cumpre uma decisão judicial que acabou revogando a tutela provisória anterior, hein? A portaria então determina que os beneficiários devolvam os cartões em até 5 dias úteis e apresentem defesa ou documentos na sede da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana do município, a CEMOB, que fica lá no bairro Mangabeira. O descumprimento pode então resultar na suspensão ou cancelamento definitivo do benefício. A decisão em si acabou gerando então uma grande polêmica, porque além de suspender o passe livre, a publicação então incluiu anexos com nomes completos e números de cartões de aproximadamente 245 pessoas, né? Especialistas, inclusive, afirmam que a divulgação expõe informações sensíveis e pode então violar normas constitucionais, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Além de normas constitucionais, também a Lei Geral de Proteção de Dados. Normas do Sistema Único de Saúde, assim como diretrizes da Organização Mundial de Saúde e também da UNAIDS, recomendam a confidencialidade de informações relacionadas à saúde para proteger pacientes e evitar, logicamente, a discriminação, né? Você imagine, o nome da pessoa está lá nessa lista, todo mundo agora sabendo que ela convive com o vírus do HIV, né? Logicamente sofrerá aí, né? Não adianta falar, não vai sofrer, todo mundo vai olhar. Não, sofre sim, e muito preconceito, porque inclusive é uma situação que falamos pouco, conscientizamos pouco a população. Precisamos cada vez mais conscientizar sobre essa questão, né, do vírus HIV, né, porque ele está solto por aí, né? Então todo cuidado é pouco, né? Voltando aqui ao nosso tema, o fato é, a Prefeitura de Feira de Santana, inclusive, ainda não se manifestou sobre esses critérios que levaram, então, à divulgação nominal dos benefícios. O fato é, nada justifica essa divulgação, né? Nós temos leis e as leis devem ser cumpridas. Tanto a Constituição Federal assegura aí a confidencialidade dessas pessoas, como também, já disse aqui, a Lei Geral de Proteção de Dados. São dados sensíveis. São pessoas, volto a dizer, convivendo com HIV, né? São cidadãos que agora sofrerão aí discriminação, sem sombra de dúvidas. E aí agora, eles tiveram esse direito, né, do passe livre cancelado, mas agora eu tenho certeza que boa parte estará aí processando o próprio município por essa exposição indevida, né? E mais do que nunca o município deve se pronunciar, no mínimo pedir desculpas, né, para essas pessoas que foram aí expostas no próprio diário oficial do município, né? Então eu espero que dentro em breve a Secretaria agora de Mobilidade possa se pronunciar. Atenção aí, secretário de Mobilidade da cidade de Feira de Santana. Atenção, prefeito Zé Ronaldo. Eu sei que o senhor aí é um prefeito experiente, tem equipe experiente. Salvo engano, já é a 5ª vez que ocupa a cadeira de prefeito, desde que é o 2º maior município da nossa Bahia. Não é qualquer município. Então, deve-se sim pronunciar e, no mínimo, pedir perdão aí para essas pessoas, né? Pedir desculpa a essas pessoas. Não é para menos. O que de fato também não vai retirar mais o que já aconteceu. É aquela situação, já jogou no ventilador, já espalhou, né? Então, eu espero aí que no mínimo seja retirado o nome dessas pessoas e que elas agora possam ser indenizadas por essa questão, né? A lamentável questão que aconteceu aí com esses jovens, não só jovens, né, com essas pessoas que tiveram seus nomes então expostos de forma indevida na cidade de Feira de Santana.
Muito bem, nós vamos seguindo por aqui. Agora nós vamos falar de coisa boa, né? Porque está chegando aí a carreta missionária, hein? A carreta missionária que terá atendimento ali na Igreja Batista Teosópolis, como o nome está dizendo, além de fazer missões, de falar no nome de Deus, terá também atendimento social, né? De ação social. Nós vamos saber mais informações sobre esta ação que acontecerá na próxima semana aqui em Itabuna, a Carreta Missionária da Esperança, com o nosso parceiro, o nosso repórter, Romário Viana, que conversou com das pessoas que estarão aí regendo, né? Fala, Job, estou aqui com o Gilson, o líder da ação social da Igreja Batista Teosópolis, e ele vai trazer uma informação muito importante para a gente. Itabuna vai receber pela segunda vez a Carreta Missionária. Gilson, me fale mais dessa informação, dessa carreta. A carreta missionária estará aqui no estacionamento da Igreja Batista Teosópolis nos dias 4, 5 e 6 de outubro. Dia 4, a partir das 14 horas e nos demais dias, a partir das 9 horas da manhã. Qual o serviço que vai ter aqui nessa carreta nesses 3 dias? Durante esses 3 dias, serão oferecidos atendimentos médicos, odontológicos, psicológicos, serviço de belezas e recreação para criança, também momentos de fé. E qual a informação que o telespectador da TVI News, segunda edição, está ouvindo nesse momento, quer saber como ter acesso a mais informações? Essas informações podem ser adquiridas através do telefone 73-3212-3012, Secretaria da Igreja Batista Teosópolis. Agora faz o convite para a população. Gostaria de convidar a todos, a demanda é aberta, você pode vir e fazer a sua inscrição, não precisa nenhum outro documento, apenas a identidade e o CPF, e você será atendido aqui na medida da disponibilidade dos profissionais. Você que é do município de Itabuna poderá então participar desta ação missionária, né, que acontecerá aí nas próximas semanas, hein? Não deixe de participar, tá? Pode vir para mim aqui, Cássio, por favor? Mandar um abraço aqui para o nosso repórter, o Romário Viana. Ele que é nosso parceiro, viu, gente? Toda semana estará trazendo para a gente aí informações relacionadas à questão cultural, à questão esportiva, enfim, diversas questões aqui do nosso município. Olha, daqui a pouquinho o nosso bate-papo jurídico com o doutor Miguel Niela, ele que já está aqui no estúdio, daqui a pouquinho nós vamos conversar com ele, vamos falar sobre esta decisão do STF, uma ação direta de inconstitucionalidade, não é isso, doutor? Daqui a pouquinho, envolvendo a questão de planos de saúde. Atenção você que faz uso aí de plano de saúde, esse eu tenho certeza que é um papo muito interessante para você também. Nós vamos a um rápido break e já nós voltamos com mais informação para você, não saia daí. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Rafaela pega a estrada todo dia para ensinar um monte de criança. Caminho pro futuro.
O destino de seu Jailson é a feira. Caminham para o trabalho. Vitor e Milena voltam para o carinho da família. Caminho para o amor. Mais que estradas, pontes, aeródromos e aeroportos, o governo do estado entrega caminhos. É mobilidade, infraestrutura e cuidado para adiantar seu lado. Bahia, governo do estado presente, trabalha pra gente. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição. E assim como prometido antes, no bloco anterior, nós vamos começar aqui o nosso bate-papo jurídico. Hoje eu estou ao lado do Dr. Miguel Niela, ele que estará falando conosco sobre a ADI. Vou deixar aqui trocar em miúdos, de fato, que a ADI, né? A ADI é uma ação direta de inconstitucionalidade. A palavra é até um pouco grande. Nós ficamos assim, viu, doutor? Até um pouco parecendo um trava-língua, né? Mas o fato é você que faz uso de planos de saúde, eu tenho certeza que esse é um tema muito bom para você, porque houve algumas mudanças, né? E você poderá, logicamente, entender quais mudanças ocorreram aí após esse novo entendimento, né? Vamos começar aqui e eu gostaria, logicamente, de saudar com uma boa noite. Muito obrigado por estar aqui conosco, trazendo esses esclarecimentos para os nossos telespectadores aqui da TVI. Doutor, explica para a gente, de fato, o que de fato decidiu o STF aí em relação a essas coberturas dos planos de saúde no nosso país. Pronto. Primeiramente, boa noite, Joab. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Para mim é um prazer, né, poder estar aqui essa noite, poder tentar contribuir de alguma forma para o debate, para a conversa a respeito desse tema. Em linhas gerais, Joab, o que é essa situação? A ADI é uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta, em específico essa situação, foi proposta pela entidade de representação das operadoras de plano de saúde, Unidas, né? Isso, que é Unidas. a União das Instituições de Autogestão de Saúde, não é isso? Exato, perfeitamente. O objetivo da Unidas nessa ação direta de constitucionalidade era derrubar uma lei de 2022, que o que foi que essa lei fez? A gente já há muitos anos, no âmbito do judiciário, existe uma discussão acerca do rol de procedimentos mínimos da ANS. Né? A Agência Nacional de Saúde ela é responsável por, de tempos em tempos, publicar aquilo que seria o rol mínimo de procedimentos que os estabelecimentos, as operadoras de plano de saúde têm que cobrir, né, para poder operar no território brasileiro. E de muitos anos a intenção das operadoras de plano de saúde é se limitar a essa cobertura desse rol mínimo e indo além apenas naquilo que for
contratual, nos contratos individuais com seus segurados. Mas o nosso judiciário ele sempre entendeu, já de muitos anos, que esse rol da ANS ele é meramente exemplificativo, ele não é taxativo. Ou seja, quando o segurado, quando a pessoa, Joab, que precisa de uma cobertura, de um procedimento de saúde que eventualmente não está previsto nesse rol, e ela demonstra a necessidade, o plano ele tem sim que cobrir. E essa lei de 2022, ela veio meio que para dirimir essa dúvida em relação ao alcance desse rol da ANS. A lei ela passou a prever, alterou uma lei antiga que regulamentava os planos de saúde e passou a prever expressamente que esse rol ele é meramente exemplificativo, ele não seria de maneira alguma taxativo, para evitar aí, né, essa insegurança jurídica que infelizmente permeia o nosso direito brasileiro. Então, naturalmente, em retaliação a esse aumento da abrangência da cobertura por parte dos planos de saúde, as operadoras, através da sua entidade de representação, propuseram essa ADI na intenção de derrubar essa ampliação do rol e tentar, naturalmente, limitar esse rol para apenas a cobertura daquilo que está previsto nesse rol da ANS. Ainda bem que o STF compreendeu a gravidade da situação e nessa ADI agora que saiu, na decisão da ADI, na verdade, porque essa decisão ela ainda é provisória, né, ainda cabe recurso, mas nessa decisão agora, o STF ele não fez nem a vontade completamente dos planos de saúde, mas também não manteve, infelizmente, a abrangência total que a lei já previa para a gente. E o que foi que o STF fez na prática? Ele estabeleceu uma série de requisitos, né, modulou os efeitos dessa lei, estabeleceu esses requisitos para que, caso o segurado, o consumidor, né, o cliente da operadora de plano de saúde, caso ele atenda a esses requisitos, ele consegue, sim, esse atendimento, esse procedimento, inclusive estando fora do rol da ANS. Muito bem. Falando um pouco sobre essa questão do rol da ANS, para que as pessoas entendam. Primeiro vamos esclarecer aqui o que de fato é a ANS, né? E também a questão desse rol de procedimentos mínimos, né? Que rol de fato é esse que tanto a própria Unidas se refere e acabou fazendo esse pedido para o próprio Supremo Tribunal Federal? Pronto, vamos lá. A ANS, para quem não sabe, para quem está em casa, é a nossa Agência Nacional de Saúde suplementar, na verdade, né? E ela é a agência reguladora responsável justamente por fiscalizar as atividades das operadoras de plano de saúde. Então, dentre algumas das atribuições dessa ANS, estão inclusive o estabelecimento, por exemplo, da taxa de reajuste do seu contrato de plano de saúde, o reajuste anual, né? Que todo mundo se surpreende no aniversário do contrato, é a ANS que fixa, inclusive vale a pena, né, o segurado consultar para ver se o reajuste do plano de saúde está condizente realmente com o reajuste que foi publicado pela ANS. E dentre as atribuições da ANS está justamente regulamentar esse rol, né, uma lista, literalmente uma lista, de procedimentos e medicamentos de saúde mínimos que toda operadora de saúde, de plano de saúde no Brasil precisa, no mínimo, garantir aquilo ali para ter condição de operar no país. Então, justamente isso, esse rol é o mínimo que a operadora precisa garantir. Muito bem. Se tratando, você me falou de alguns critérios, né, que o próprio STF estabeleceu. São 5 critérios. Quais são esses 5 critérios? Vamos trocar em miúdos aí para que o nosso telespectador possa entender melhor, de fato, se ele está dentro desses critérios ou não, enfim. Pronto, perfeito, Joab. A lei de 2022, para não liberar por completo, né, a questão do rol da ANS, ela já estabelecia pelo menos 2 critérios que a gente consegue inferir, que são, primeiro, para o segurado ele ter uma cobertura além do rol mínimo da ANS, aquele procedimento que está sendo pleiteado tem que ter sido indicado por um médico ou por um odontólogo assistente, habilitado, regularmente habilitado no seu respectivo conselho de classe. Para além disso, a lei também já previa que aquele procedimento que está sendo pleiteado, ele precisa ser um procedimento que ele derive de um certo grau de consenso científico. Então não pode ser um procedimento assim experimental, uma grande novidade da ciência, não. Tem que ser um procedimento que já vem sendo aplicado, que inclusive já tem respaldo, já foi testado e comprovado por pares. O que o STF fez agora foi basicamente incluir mais 3 requisitos além desse, que são, basicamente, primeiro, procedimento que está sendo pleiteado agora, segundo o STF, ele não pode ser um procedimento que foi explicitamente excluído do rol da ANS ou que por algum acaso ainda está em fase de apreciação por parte da ANS para ser incluído ou excluído.
Então não pode ser um procedimento que está em análise ainda pela ANS. Um outro ponto, esse procedimento ele não pode ter um outro procedimento previsto no rol da ANS que tenha equivalência terapêutica em grau de eficiência, né? Então, por exemplo, acho que para ilustrar, eu poderia dar um exemplo aqui, acho que fica melhor para o pessoal, né? Vamos supor, uma coisa que surge com alguma frequência até no próprio judiciário. Imaginem aí aquela situação de uma pessoa que precise de uma cirurgia de próstata, uma prostatectomia, né? A prostatectomia ela existe na modalidade aberta, que é mais invasiva. Esse aí o pessoal de saúde que estiver assistindo a gente, se eu falar alguma besteira, depois vocês mandam um e-mail aqui para a TV para me corrigir. WhatsApp, inclusive, nós temos o WhatsApp direto, que a população pode participar. É válido. Mas enfim, imagine a prostatectomia, né? A gente tem a modalidade aberta, que inclusive é coberta pelo SUS, está no rol mínimo da ANS de procedimentos. E a gente tem hoje também um procedimento mais avançado, que é a prostatectomia robótica, que é menos invasivo, é menos arriscado. Quando a gente está falando talvez de um paciente aí, um paciente jovem, claro que isso é muito do caso concreto, viu, gente? Mas assim, apenas um exercício aqui, um exercício de exemplo, a título de ilustração, né? Perfeito. Imagine um paciente jovem que eventualmente precise fazer uma prostatectomia, talvez faça sentido a negativa da prostatectomia robótica, porque existe um procedimento análogo que talvez tenha o mesmo grau ali de eficiência, sendo um risco baixo, né? Que seria a prostatectomia tradicional aberta, que já está previsto no rol. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de um paciente mais idoso, né? Que a gente sabe que para uma pessoa mais idosa, uma cirurgia aberta, ela leva a um risco muito maior. Então, para essa pessoa, não faria sentido. O plano pode até recusar, alegando equivalência terapêutica, né? Até o próprio SUS também, quando a gente fala no âmbito do SUS, o SUS pode até negar, alegando equivalência terapêutica. Mas será que se a gente for para um escrutínio de uma perícia médica, isso de fato vai ser constatado? Na minha visão, de leigo da saúde, mas enquanto advogado, né? A princípio, eu não conseguiria vislumbrar uma equivalência terapêutica. Então, esse requisito posto pelo STF, nesse caso, né, estaria respeitado. Essa pessoa teria direito de fazer uma prostatectomia específica robótica que não está no rol da ANS, mas que eventualmente o plano, né, vai ter que cobrir. Por conta desses critérios. Por conta desses critérios. Perfeito. E o último critério, agora me perdi, eu falei de quais critérios para você aqui, Jair? Você me falou de 2 critérios que já estavam, né? Sim. Equivalência terapêutica. A equivalência terapêutica foi o terceiro critério, exatamente. Mas de qualquer forma, você pode estar falando para a gente relacionado a todos, né? Volta e meia isso acontece. O ao vivo ele é bom por isso, viu, doutor? O ao vivo ele é bom por isso. Volta e meia aqui, foge a palavra. Aí o Cássio me ajuda. Ainda bem que eu tenho um Cássio aqui que me ajuda. Volta e meia ele sopra para mim aqui e a gente acaba tocando. Não tem jeito, ainda mais que fato. A gente fazendo essa digressão aí. De fato. Mas vamos falar aqui, logo após esse julgamento do STF, o que é que nós podemos afirmar? Ficou melhor para os planos de saúde. Logicamente que eu acredito que isso é algo muito até mesmo pessoal, mas podemos fazer essa análise, né? Ficou melhor para os planos ou para os usuários desse plano de saúde? Job, a pergunta é boa, assim, eu diria que, na verdade, existe até uma discussão relevante em relação à competência do próprio STF de estar estabelecendo aí, ainda aqui em sede de controle de constitucionalidade, né, critérios não previstos em lei, enfim. Mas, independentemente disso, né, a questão de você ter critérios mais claros, mais precisos, postos na legislação, na jurisprudência, gera um ganho global, né, para todos os envolvidos. Porque, imagine aí, para o segurado é benéfico, porque o segurado, primeiro porque não restringiu, né, já era o que vinha sendo praticado pelo próprio Poder Judiciário, então não gerou prejuízo para o segurado nesse aspecto, mas ao mesmo tempo deu uma clareza maior para a pessoa que vai pleitear alguma coisa junto ao seu plano do que é que ela realmente pode pedir, até onde ela pode ir, né? E para a seguradora do plano de saúde, para a operadora, dá um grau maior de previsibilidade, né? Até para ela poder contabilizar no seu preço, no seu custo do serviço, esse tipo de procedimento, porque basicamente o que o STF está dizendo olha, inclusive eventuais procedimentos de alto ou de altíssimo custo, se o segurado se enquadrar nesses critérios aqui, né, você, plano de saúde, vai ter que cobrir. Então já preveja no seu custo, no seu risco da sua operação, essa possibilidade. É o que seria dar uma média aí para que os planos de saúde possam então fazer essa projeção, né?
Perfeito. É basicamente isso aí. Aí, tratando aqui de forma mais específica, como as pessoas, como os usuários do plano de saúde, eles devem agir em um momento em que for algum desses procedimentos forem negados. Primeiro, dizer que devem procurar aí o doutor Miguel, que é nosso parceiro aqui, né? Mas, brincadeiras à parte, como que deve agir, então, um segurado, né? A pessoa que faz uso do plano de saúde no momento em que é feita essa negativa? Pronto, é o que eu sempre recomendo, né? Se você, segurado de plano de saúde, eventualmente se depara com uma situação dessa de uma negativa, imediatamente fazer prova dessa situação. Inclusive, o próprio requerimento ao plano, para mim, é importantíssimo. Ele não é imprescindível, Joab. O judiciário ele não pode exigir previamente que tenha sido feito esse requerimento ao plano. No entanto, a gente tem julgadores e julgadores, né? Nós temos juízes que pensam de uma forma, temos juízes que pensam de outra forma. Cada cabeça então, assim, cada cabeça é um mundo. Então, por precaução, o que é que eu sempre recomendo? Faça o requerimento. Seja no âmbito da operadora de plano de saúde, seja no âmbito do SUS também, para aquelas pessoas que vão pedir, né, vão pleitear um determinado procedimento. E eu peço muito cuidado também, porque o que é que eu vejo acontecer muito? Às vezes a pessoa ela entra em contato diretamente com o hospital, vamos supor, né? E o hospital informa que aquele procedimento não é coberto, que aquele plano de saúde dela, né, não cobre aquele procedimento naquele hospital. E diante disso ela fica satisfeita e já leva essa situação para o judiciário, né, através do advogado, enfim. Sim. Sem antes fazer o requerimento. Sem antes formalizar o requerimento. Assim, é um risco desnecessário. É um risco desnecessário. O interessante realmente é que você formalize o requerimento ao plano, de preferência a um canal de atendimento que deixe rastro, então, através de um protocolo físico, através de um meio eletrônico de comunicação, de forma que você possa fazer o histórico daquela solicitação, provar que aquilo foi levado ao plano e que aquilo foi negado pelo plano, ou que o plano está lhe deixando ali, né, à espera por um prazo fora do razoável. Sim. E aí, de posse dos seus documentos médicos, que comprovem a necessidade, o encaminhamento daquela situação, procurar o colega advogado, procurar, através dele, o Poder Judiciário para fazer valer o seu direito. Perfeito. Ou seja, agir de forma tranquila, né? Porque a maioria das vezes isso acontece porque as pessoas acabam querendo adiantar o processo, né? E aí, às vezes, não se ligam muito nessas questões, né? Isso é interessante, agir de forma natural, agir de forma tranquila, sempre, né? Vamos falar também aqui o seguinte, sobre essa questão dessa decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Essa decisão, ela afeta também aos usuários do nosso Sistema Único de Saúde? Pronto, até interessante colocar esse ponto, Job, porque, inclusive, essa comparação com o SUS foi um dos argumentos da entidade de representação no STF para tentar derrubar, né, a questão da lei e limitar o rol da ANS. Porque o que é que a entidade fala? Eu volto para a sua pergunta, mas deixa eu só fazer essa digressão rápida. Aqui pode ficar à vontade, é um bate-papo. Né? Então ótimo. O que é que eles argumentavam em síntese, né? Eu acho muito interessante isso. Os planos de saúde, eles são saúde suplementar. Né? E a saúde principal realmente é de responsabilidade do SUS. E o que é que o plano de saúde, o que é que as operadoras de plano de saúde vieram argumentar ao STF? Olha, STF, a gente agora, diante dessa lei de 2022, nós não temos mais um rol mínimo a obedecer, porque a lei diz que qualquer coisa pode ser coberta pelo plano de saúde. O SUS, por outro lado, o SUS divulga uma lista de procedimentos mínimos, o próprio SUS divulga. E, inclusive, a tabela Rename, que é a tabela de medicamentos fornecidos pelo SUS. Então, assim, como é que eu sou saúde suplementar e eu estou mais abrangente do que a saúde principal? Esse foi um dos argumentos. Mas, assim, para a gente que milita na área, a gente sabe que isso é uma meia-verdade, né? Porque, da mesma forma que eu lhe falei aqui, que essa lista da ANS para os planos de saúde, ela é meramente, o judiciário já entendia dessa forma já há muitos anos, meramente exemplificativa, ela não limita, né? Você pode ir além dela, já podia ir além dela. Sim. As listas do SUS, da mesma forma. O SUS ele tem por obrigação cobrir a saúde de forma universal, então não existem limitações em relação a essa cobertura do SUS. O judiciário, de forma até similar ao que o STF decidiu para os planos agora, né, foi quase você transplantar aquilo que já era entendido, principalmente para o SUS, e levar isso para os planos de saúde. Inclusive lembrei qual foi o último requisito. Sim. Importantíssimo. Sim. A aprovação na Anvisa. Como é que eu vou me esquecer da aprovação do procedimento na Anvisa? Exatamente, a Anvisa. Importante, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Perfeito. O procedimento pleiteado tem que ter aprovação na Anvisa. Se não tiver aprovação na Anvisa, de fato o judiciário não pode determinar o seu fornecimento. Isso para as questões de plano de saúde, mas isso já era o entendimento também para as questões de SUS.
Perfeito. Certo? Então, por isso que existe essa comunicação em relação aos requisitos, mas de maneira geral, essa decisão em específico que saiu agora, ela é voltada para as questões de plano de saúde. Então, ela, por si só, não tem reflexo na saúde comum aí do SUS. Que, inclusive, elas não podem se equiparar, né? Porque, na verdade, quando você estava trazendo essa questão aqui, eles estavam dizendo, olha, vocês que são SUS, que devem o atendimento universal, né, para todo e qualquer cidadão brasileiro, já tem uma tabela, vamos dizer assim, fechada, e nós que fazemos a questão da saúde suplementar, também poderemos ter seria basicamente isso, não é isso? Trazendo novamente aqui para o que nós estávamos falando. Isso. Mas o que acontece é que o SUS não tem essa tabela fechada. Ela é fechada até certo ponto, né? Até porque são diversas, vamos dizer assim, doenças, diversos procedimentos que muitas vezes não tem como ficar listando, né? Perfeito. O SUS formalmente até tem uma tabela. Sim. Mas em termos práticos, o SUS ele precisa, até por uma questão de princípios do SUS, ele precisa ir muito além dessa tabela. Ele é obrigado, inclusive do ponto de vista de justiça, de judiciário, ele é obrigado a cobrir praticamente qualquer tipo de procedimento. Então, em termos práticos, essa comparação que os planos de saúde tentaram fazer, né, nas vias do STF, não se sustenta. Perfeitamente. Então tá aí esses esclarecimentos sobre essa ação direta de inconstitucionalidade, ela que foi numerada 7265, tá ali no nosso enunciado, né? Ação direta de inconstitucionalidade 7265, que foi então aí apreciada pelo nosso Supremo Tribunal Federal. E agora os esclarecimentos aqui do doutor, eu só quero lhe chamar de Givaldo, rapaz, é Miguel Niela. Eu tô falando isso porque... Eu vou ficar lisonjeado, Aqui eu tava falando, Givaldo Niela foi um professor meu e que é tio do doutor Miguel aqui, então eu tô sempre lembrando pelo nome Niela, né? De fato, gente boa, não sei se ele vai assistir esse vídeo aqui, mas enfim, um grande abraço pro senhor também, o professor Givaldo Niela, tá certo? Mas eu quero lhe agradecer, viu, por estar aqui conosco, dizer que essa é a primeira de muitas, eu acredito, viu? Nosso bate-papo jurídico sempre vai estar trazendo aqui advogados para poder estar esclarecendo, eu sei que são questões de interesse público, né, de interesse da nossa população e que com certeza é de muita valia para todos nós. Muito obrigado pela sua participação. Pronto, eu que agradeço, meu amigo, fico muito feliz também de poder participar, de poder tentar contribuir de alguma forma. Primeira vez aqui na TVI, para mim já é uma satisfação, já me senti muito bem acolhido. Que bom. Eu lhe agradeço. Maravilha. Muito bem, nós vamos seguindo por aqui. Dessa vez, infelizmente, a violência não tem dado trégua. Aqui na nossa cidade de Itabuna, um homem, ele foi morto essa madrugada a facadas, hein? Isso aconteceu no bairro de Fátima, aqui no nosso município. Como eu disse agora há pouco, Itabuna vinha numa trégua em relação a esses crimes violentos, né? Infelizmente, agora passa a registrar de sexta para hoje, foram 2 crimes violentos aí e uma tentativa, inclusive, de assassinato registrado aqui no nosso município de Itabuna. Nós temos matéria relacionada a essa aí, Cássio, pode soltar. Itabuna registrou, na madrugada desta segunda-feira, 22, o 3º homicídio do mês de setembro. O crime aconteceu em via pública, na Travessa São Vicente, esquina com a Rua São João, no bairro de Fátima. A vítima foi identificada como Rui Alexandre da Silva Reim, de 43 anos, natural de São Paulo. Ele foi encontrado caído no canto da rua, apresentando ao menos 8 perfurações provocadas por golpes de faca nas costas. Equipes da Polícia Militar isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, DPT, de Itabuna. A Polícia Civil também esteve no local, acompanhando os trabalhos periciais e dando início às investigações. Com a vítima foram encontrados apenas o documento de identidade e um pequeno pacote de fumo. O corpo foi removido para o DPT de Itabuna, onde permanece aguardando reconhecimento e liberação por parte da família. Muito bem, então você viu aí, né, esse crime que aconteceu aqui no nosso município, na madrugada do dia de hoje.
no bairro de Fátima. Mais um homem, né, morto aí, dessa vez a golpes de arma branca, a facadas. Mais um caso que estará aí sendo investigado pela Polícia Civil aqui da nossa cidade de Itabuna, a nossa 6ª Corpim, que tem realizado, logicamente, um trabalho incansável. Eu sempre gosto de dizer aqui, dioturnamente, os nossos guerreiros e guerreiras aí da Polícia Civil, bem como das outras forças policiais, da Polícia Militar. Aqui em Itabuna, em específico, nós temos a Guarda Municipal também, que tem ajudado não só nessa questão da diminuição dos crimes, mas também na desarticulação do crime organizado, bem como também na desarticulação do tráfico de drogas, né, que nós sabemos aí que é um grande estopim para essa questão dos crimes. O fato é, este homem foi encontrado na madrugada, golpes de faca, né, infelizmente aumentando aí o índice de crimes violentos aqui no nosso município, né? Atenção, muita atenção, crimes violentos começam a crescer aqui no nosso município de Itabuna. E como eu disse aí anteriormente, nós não queremos que Itabuna volte a situações como em tempos anteriores. Aqui eu me lembro que teve uma época aqui que nós tínhamos 1, 2, 3 crimes no dia. Itabuna, de fato, registrava aí esses crimes. Logicamente, hoje nós vivemos aí essa trégua, né? Na verdade, eu não vou dizer nem trégua, porque trégua acaba voltando depois, né? Eu vou dizer que nós vivemos esse tempo de paz e que nós esperamos que continue por aí, né? Não só aqui em Itabuna, mas para toda a nossa região, para todos os municípios da Bahia, que infelizmente a realidade tem sido outra, tem vivido um momento de muito terror, né? Cidades como, por exemplo, Ipiaú, Jequié, já lá seguindo para o nosso sudoeste, infelizmente também tem apontado um alto índice de violência e principalmente de crimes violentos como esse que nós acabamos de ver aqui. Tá aí essa informação, infelizmente aconteceu aqui no nosso município de Itabuna nesta madrugada. Muito bem, meu amigo Cássio, muito bem, nossos queridos telespectadores. Nós vamos a um rápido break, nós já retornamos com mais informações para vocês aqui. Não saia daí, eu volto já já. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Muito bem, estamos de volta com o nosso TV News, segunda edição, com muita informação para você, hein? Até às 19 horas, muita informação para você de diversos assuntos que acontecem aqui na nossa cidade, na nossa região de Itabuna, bem como também assuntos das demais regiões da Bahia, do Brasil e do mundo, fatos relevantes do Brasil e do mundo. Mas agora eu quero seguir aqui com a informação que vai deixar você que trabalha aí com clínica, seja clínica odontológica, clínica de outras especialidades médicas, também
bem interessante para vocês, né, que trabalham nessa área aí, porque o Sebrae está realizando aí palestras gratuitas de orientação sobre atendimento humanizado em clínicas médicas, tanto aqui da cidade vizinha de Ilhéus, como também aqui no nosso município de Itabuna, tá certo? O Sistema Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas está realizando no dia de hoje, dia 22, bem como amanhã, tanto, como eu já disse aqui, na Terra da Gabriela, como aqui na Terra do Cacau, palestras de atendimento humanizado para clínicas médicas, hein? Voltada aí para empresários e também profissionais que atuam em clínicas tanto médicas, odontológicas, de fisioterapia, psicologia, né, laboratórios, academias, clínicas de estética e demais serviços da área de saúde. O objetivo é aprimorar a forma como os profissionais se relacionam com os seus clientes, oferecendo então um atendimento mais próximo, empático e eficiente, hein? As inscrições são gratuitas e também limitadas, então corra já para fazer sua inscrição aí nessa questão deste atendimento, né, destas orientações a atendimento que será realizado aí pelo Sebrae, né? Lembrando que o link você pode encontrar aí no site oficial do Sebrae, tá certo? Para poder participar dessas orientações. No município de Ilhéus, o encontro então será realizado no dia de hoje, daqui a pouco, a partir das 19 horas, no auditório do edifício Premier, lá onde também funciona a unidade do Sebrae no município. Já aqui na cidade de Itabuna, esta palestra acontecerá amanhã, dia 23, às 19 horas também, no Palace Hotel, ali na Avenida Cinquentenário. Lembrando que a condução será aí da especialista a Thaís Fabiani, que vai acompanhar, vai compartilhar, melhor dizendo, seus conhecimentos sobre competências, habilidades e também atitudes necessárias para um atendimento humanizado, hein? Além de escuta ativa e comunicação eficaz. O papel da tecnologia no atendimento e atendimento nos multicanais on e offline. Esses serão aí os temas abordados nesta palestra importante que será conduzida, volto a dizer, pela especialista Thaís Fabiani. Lembrando que este evento aí integra as ações do Sebrae para fortalecer os serviços de saúde aqui na nossa região, né? Itabuna e Ilhéus, que são cidades que têm uma pujança também nessa questão dos serviços na área de saúde, né? A saúde aqui do interior, oferecendo então aí ferramentas que ajudam os empreendedores a melhorar a experiência do cliente e fidelizar, logicamente, os mesmos, né? Logicamente que aquele paciente, aquele cliente, aquela pessoa que é atendida com atendimento diferenciado, ela vai querer voltar. Não adianta, o atendimento é importantíssimo. Inclusive, semana passada nós falamos aqui sobre essa questão do atendimento. O Michel Lima esteve aqui, né? Nós mostramos, através de algumas informações importantes que foram passadas aqui, que o atendimento faz toda a diferença. Vou recapitular aqui esta palestra, essas orientações que estarão acontecendo por parte do Sebrae. A você que é da área de clínica médica, odontológica, né, psicológica, clínicas de fisioterapia também poderão participar. É uma palestra Atendimento Humanizado para Clínicas Médicas, tá bom? A Thaís Fabiani, ela que é especialista, estará ministrando hoje na cidade de Ilhéus, a partir das 19 horas, no auditório do edifício Premier, e amanhã aqui em Itabuna, também às 19 horas, no auditório do Palace Hotel, tá bom? Não perca, de fato, uma excelente iniciativa aí do Sebrae para as nossas clínicas médicas aqui no município de Itabuna. Muito bem, vamos seguindo por aqui com mais informações. Desta vez vamos falar, infelizmente, da violência que continua aí no município de Ilhéus. Desta vez aconteceu em uma serralheria. Nós temos inclusive imagens dessa situação que acabou acontecendo por lá, porque por lá essa serralheria sofreu esse ataque a tiros, né, deixando um jovem morto e o irmão dele ferido lá na Terra da Gabriela. Estavam ambos trabalhando quando chega um atirador apontando a arma e disparando a todos ali que estavam, né? Infelizmente, esse jovem veio a óbito e, como eu disse, outro ficou ferido, salvo engano, na região da perna, não é isso, Cássio? Na região da perna, deixando ali todos chocados, né? Foram pegos de surpresa. Temos uma matéria sobre esse caso, pode rodar.
Na tarde de sexta-feira, 2 irmãos foram baleados durante a ação criminosa, que terminou com a morte de um deles. As vítimas foram identificadas como Breno Araújo, de 19 anos, e Douglas Araújo, de 20. Ambos chegaram a ser socorridos e encaminhados para o Hospital Regional Costa do Cacau, mas Breno não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade. Douglas permanece internado. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um homem, usando capacete, invade o estabelecimento e dispara diversas vezes contra os trabalhadores. O vídeo mostra as vítimas correndo em desespero para tentar escapar, enquanto o atirador avança e continua os disparos. O suspeito fugiu logo após o ataque. O caso segue sob investigação. Então tá aí, né? Este caso que mais uma vez continua chocando a cidade de Ilhéus. Ilhéus que tem sido palco de muitos casos intrigantes, né? E desta vez aconteceu nessa serralheria. Esses jovens foram atingidos a tiros, isso na tarde de sexta-feira. Como já foi dito, a polícia está investigando este caso, até porque o que de fato motivou, né? O que de fato motivou esses tiros aí nesta serralheria. Será que teria sido algum desafeto, alguma discussão anterior? Enfim, não tem como aí sabermos, até porque a polícia ainda não se pronunciou sobre este caso. E também nós sabemos aí que o atirador chegou com um capacete, né? O que acaba logicamente dificultando o reconhecimento de quem de fato praticou este crime terrível que acabou deixando aí sem vida o Breno, né? Esse jovem que acabou perdendo a vida, salvo engano, 20 anos também, né? Na flor da idade, trabalhando, infelizmente acabou perdendo a sua própria vida, e o outro também aí ferido. Eu espero inclusive que ele tenha uma boa recuperação, viu, gente? Eu espero, é o nosso desejo aqui da nossa TVI, que esse jovem tenha uma boa recuperação. E aos familiares do Breno, que infelizmente veio a óbito, todo o nosso abraço. Nesse momento que com certeza é um momento de muita dor, é um momento de despedida. Já houve aí o velório, enterro do Breno, mas eu tenho certeza que continua ainda doendo, né? Não é para menos, não é para menos terrível esta situação. É o retrato da violência na nossa Bahia, é o retrato da violência na terra da Gabriela, infelizmente, e que tem diariamente deixado a todos nós aqui boquiabertos com tudo isso que tem acontecido, né? A população de Ilhéus cada vez mais está aí assustada com o que tem acontecido, até porque Ilhéus não era assim. Ilhéus, me lembra, o pessoal caminhava por lá tranquilamente, né? Sem muita preocupação em relação a essa questão de crimes. Um ou outro caso acontecia, mas que acabava passando, né? E dessa vez, diariamente, praticamente, aqui nós noticiamos situações que têm acontecido por lá no município de Ilhéus, tá certo? Infelizmente, e desta vez acabou vitimando esse jovem aí. Aconteceu, volto a dizer, na sexta-feira, enquanto estávamos por aqui, né? Esse crime estava sendo cometido por lá. Muito bem, agora nós vamos com informação da nossa capital baiana, porque por lá os policiais militares acabaram retirando aí uma câmera clandestina. Isso mesmo, gente, câmera clandestina que foi instalada aí, sabe com que objetivo? Com o objetivo de monitorar a polícia lá na capital baiana, mais precisamente no bairro do IAPI. Isso mesmo, os criminosos instalaram uma câmera clandestina para saber o momento em que a polícia estava chegando, para poder monitorar aí os agentes da nossa polícia, hein? Durante o patrulhamento que aconteceu no dia de ontem, no domingo, dia 21, né, militares da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar, né? Então localizaram e removeram esta câmera que vocês estão vendo aí na sua tela, né? Essa câmera é uma câmera de vigilância clandestina, estava lá em uma área conhecida como Milho, né? A área do Milho, no bairro do IAPI, na nossa capital baiana. O equipamento, então, havia sido instalado de maneira ilegal, com o objetivo de monitorar a movimentação policial e também de auxiliar ações criminosas na região, segundo informações aí, né? Após a retirada, a câmera foi encaminhada então à central de flagrantes, onde as autoridades tomaram as medidas legais necessárias. Ou seja, de fato o crime cada vez mais organizado, e dessa vez eles acharam que poderiam monitorar a polícia, né? Em algumas comunidades tem por aí esses monitoramentos,
Não é, infelizmente, isso não é um caso isolado. Muitas comunidades hoje com monitoramento, as pessoas não podem falar nada, né? E neste caso não foi diferente. Só que desta vez a polícia chegou lá e acabou retirando. Olha, não vai monitorar coisa nenhuma. Quem manda aqui é o Estado de fato de direito, e acabou retirando, né, desarticulando logicamente essa questão aí dos criminosos. Porque a ideia era, a câmera fica ali, no momento em que nós vemos que a polícia está se aproximando, né, ou está se articulando aí para poder realizar uma operação, enfim, nós corremos, nós agimos de imediato, né? Então tá aí esta informação. Os nossos policiais militares acabaram desarticulando. Volto a dizer, essa foi uma ação que aconteceu no dia de ontem, tá certo? Um patrulhamento que foi feito por lá no IAPI, e no dia de ontem, como eu tenho dito sempre, dioturnamente, não importa o dia. Ontem foi domingo, muita gente descansando, mas os policiais estavam na rua realizando patrulha e se depararam com essa cena aí, com esta câmera de segurança que estava sendo utilizada exatamente para monitorar os nossos policiais, né? Foi retirada de imediato e foi levada então aí para a questão, para a delegacia, né? Foi apresentado aí na delegacia, recolhido este equipamento do crime organizado. Diga-se de passagem, também foi apreendido aqui na Bahia, daqui a pouco nós vamos dar mais detalhes também, 22 fuzis, minha gente. Não é para menos, 22 fuzis que não estavam sendo utilizados, mas lá na região metropolitana de Salvador foram apreendidos. Segundo informações, seria por uma determinada facção criminosa que está atuando por lá. Rapaz, um poder bélico cada vez maior aí do crime. 22 fuzis são armas de guerra. Sinceramente, é o que está vivendo aqui a nossa população, é o que está vivendo a nossa segurança pública. Muita atenção, hein? A segurança pública pede socorro de fato. E por falar em segurança pública, por falar em política, vamos abrir aqui agora os assuntos políticos, vamos falar aqui sobre as eleições de 2026, porque o ex-prefeito de Salvador, né, e também, podemos dizer assim, pré-candidato a governador, o ACM Neto, ele se pronunciou após alguns burburinhos aí, algumas falas sobre a questão de que ele não seria mais candidato a governador do estado. Isso mesmo, a ACM Neto, ele acabou negando esses rumores aí de que ele teria desistido aí da sua candidatura, né? Ele, que é vice-presidente nacional do União Brasil, acabou atribuindo aí as especulações a adversários políticos, né? O ex-prefeito de Salvador e também vice-presidente, como já dissemos aqui, do União Brasil, acabou negando que esteja em processo de desistência da sua candidatura ao governo da Bahia no próximo ano de 2026, hein? A declaração foi dada na manhã de sábado, durante a sua participação na Maratona Salvador, né? Nos últimos dias, alguns veículos de imprensa aqui da Bahia divulgaram que o Neto estaria então recuando da disputa, né? Ao ser questionado, ele atribuiu então a especulação a adversários políticos, né? E disse o seguinte, abre aspas, é impressionante porque a gente vê especulações do tipo, algumas inclusive plantadas por adversários políticos nossos, o que eu lamento propriamente. Lamento que, hoje em dia, veículos sérios de comunicação acabem enganados por pessoas que querem espalhar fake news e disseminar inverdades, disse aí o ACM Neto, né? O ex-prefeito também reforçou que mantém a sua agenda política ativa e disse o seguinte, eu não sei de onde é que tiraram esse comentário. Por exemplo, agora de tarde estou indo lá para a Bahia, na Chapada, para participar de um evento. Então, a nossa agenda continua, seja no interior, seja aqui em Salvador. E também nas atuações nacionais, com o objetivo de construir uma ampla aliança com o candidato a presidente da República, completou aí o ACM Neto, né? Ele que tem se colocado aí como pré-candidato a governador do estado da Bahia para o próximo ano de 2026. O fato é, né, disse aí claramente, é fake news, não desisti não, minha agenda continua aí na ativa, viu? Quem disse aí que eu desisti está mentindo, né? Falas do próprio ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, né? Liderança política bastante conhecida aqui na nossa Bahia e também a nível Brasil, acaba dizendo aí, e logicamente, esse aí é só uma prévia do que virá aí para o ano de 2026, que nós sabemos que tem, o clima está cada vez mais esquentando, né, o clima político, e daqui até lá muita coisa acontecerá, muitos fatos políticos acontecerão, e nós aqui da
TVI estaremos sempre trazendo para vocês as informações. Seguindo ainda, meu amigo, nessa seara política, nós vamos falar também sobre o governador do estado de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, ele que já inclusive se pronunciou aí dizendo que não será candidato a presidente da República. Isso mesmo, deixando, contrariando muitas pessoas que estavam querendo apoiá-lo, né? O Tarcísio de Freitas defende aí então a anistia e desesperar por solturas de condenados do 8 de janeiro, hein? O governador afirma que medida pode pacificar o país e cita exemplo da redemocratização. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele que é do Republicanos, reafirmou aí o seu apoio à proposta de anistia para os condenados pelos atos antidemocráticos que aconteceram em 8 de janeiro, hein? Lembrando que esses atos de 8 de janeiro atacaram aí, né, a sede dos três poderes. Eu acredito que muitos de vocês lembram 8 de janeiro de 2023, né? A medida pode então beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, embora ele não tenha citado o político de forma direta, né? O fato é que em entrevista que aconteceu no último sábado, dia 20, o Tarcísio afirmou que vê a anistia como um instrumento de pacificação e disse o seguinte, abre aspas aí para a fala do governador de São Paulo: é um assunto que precisa ser debatido com muito cuidado. Estou entre aqueles que veem a anistia como um fator de reconciliação, disse aí o governador, né? Ele comparou a situação atual com o processo de redemocratização, destacando que a anistia foi essencial para reconstruir a sociedade antes da nossa Constituição, a Constituição que está aí desde o ano de 1988, desde o ano de 1988, quando então foi aprovada ali a Constituição do nosso país. Ele também ressaltou que a proposta não significa impunidade. Disse o seguinte, olha, não se trata de deixar crimes sem punição, e sim de buscar uma paz dialogada. É preciso ter sabedoria para contemplar aqueles que estavam na cadeia sem plena consciência do que faziam. O Brasil precisa de caminhos para a paz, voltou a dizer aí o Tarcísio, né? Lembrando que o Tarcísio ele se reuniu recentemente com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, que também é seu correligionário, faz parte do Partido Republicanos, para discutir a aprovação do projeto, né? Esse projeto aí da anistia, que está movimentando bastante a nossa capital federal, bem como todo o Congresso Nacional. A iniciativa então gerou reação aí do Supremo Tribunal Federal, que encaminhou análise à Procuradoria-Geral da República e poderá, inclusive, abrir inquérito para investigar a atuação do governador, hein? É isso mesmo, a informação é exatamente essa. O projeto, que é de autoria aí do deputado Marcelo Crivella, que também é do Republicanos, prevê perdão a manifestantes e também apoiadores envolvidos aí nos atos acontecidos em 2022, né? Incluindo aqueles que forneceram apoio financeiro, né? Incluindo também as pessoas, melhor dizendo, que ofereceram aí apoio financeiro, bem como apoio logístico, ou até mesmo incentivaram ações nas redes sociais. Lembrando que o relator deste caso aí da anistia é o deputado, foi escolhido, nós até falamos aqui, o deputado Paulinho da Força, ele que é do Partido Solidariedade. Ele apresentou, inclusive, uma alternativa para reduzir penas, ao invés de condenar, né, a anistia, melhor dizendo, ao invés de conceder a anistia total, como é esperado aí por muitos da direita e próximos até mesmo ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Eles querem a anistia total, mas o relator, o Paulinho da Força, está aí tentando colocar uma anistia parcial, né? Uma redução de pena, enfim, a proposta, né, que é criticada, inclusive, pelo Eduardo Bolsonaro, o filho do ex-presidente, né, até porque ele pede pela anistia total. Lembrando que o ex-presidente foi condenado aí pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão, hein, podendo ter a pena reduzida caso essa proposta agora que está sendo debatida, inclusive esta semana, por lá no nosso Congresso Nacional, né, o Congresso Nacional que está pegando fogo, viu, gente, a nível de política, aí o Congresso Nacional está pegando fogo, não é para menos, né? Essa é uma questão que, logicamente, evidencia a polarização que o nosso país está vivendo, né? E de fato, o Congresso Nacional
por voz mostra de que está debatendo assuntos como esse, muitas vezes não está fazendo a vontade da população, por outras vezes está. Enfim, acaba sendo algo, uma grande mistura, né? A velha questão, representa e não representa, enfim. Mais do que nunca é momento, gente, de pararmos, colocarmos a nossa mão na consciência. E eu tenho dito isso praticamente em todos os programas, viu, Cássio? Eu tenho dito isso praticamente em todos os programas, meu amigo Ivan, que é o seguinte: ano que vem é ano eleitoral, é ano de fazermos aí a nossa reflexão, né? Colocar a mão na consciência de fato e refletirmos relacionado à questão de como nós queremos nosso país a partir do próximo ano. Né? Não dá mais para nós convivermos com tantas questões que têm sido colocadas aí no nosso Congresso Nacional, né? E que muitas vezes não representa o pensamento da população. Além dessa questão aí da anistia, que logicamente dividem opiniões, né? O país está polarizado, nós temos a questão aí da PEC da blindagem, que já foi votada, né? Está indo lá para o Senado agora. E que ontem, inclusive, né? Tivemos diversas manifestações aí contra a PEC da blindagem, né? Muitas manifestações Brasil afora. Em São Paulo, né, nós tivemos manifestação aqui em Salvador, tivemos manifestação em Brasília de pessoas, no Rio de Janeiro também, né, contra essa chamada PEC da blindagem. Ou seja, o país está totalmente dividido. E eu tenho dito aqui, essa divisão, essa polarização, já está mais do que provado, não levará o país a lugar nenhum, ao crescimento que nós precisamos. Nós precisamos estar unidos, né? Daí a importância de, ano que vem, elegermos representantes que tenham esse pensamento, o pensamento de união, e não um pensamento de polarização, porque com certeza um reino subdividido não avança. Isso não sou eu que estou falando, isso aí é inclusive bíblico, né? Tá aí, inclusive, agora aí, imagens, né? São imagens de ontem, Cássio, essa daí? São imagens de ontem, né? Essa daí são imagens de ontem em São Paulo, né? São Paulo, e também temos imagens de Salvador, exatamente das pessoas que fizeram aí esses atos, né, contra a PEC da blindagem e também contra a anistia, segundo informações aí, né? Segundo informações, nós noticiamos aqui, você vê aí na sua tela os cantores Gilberto Gil, o Chico Buarque, Caetano Veloso aí agora, né? O Djavan também participou, unidos contra a PEC da blindagem. Esse fato aconteceu lá na cidade de São Paulo, reunindo aí cerca de 42 mil pessoas. Melhor dizendo, aí foi do Rio de Janeiro, né? Esse aí foi do Rio de Janeiro. Já em São Paulo foram 42 mil pessoas, hein? Esse ato aí, né? Cerca, segundo a própria polícia, 42.400 pessoas, né, se reuniram, segundo informações da própria polícia, na Avenida Paulista, que é a região central da cidade de São Paulo, né, para protestar contra a anistia aos condenados por tentativa de golpe de Estado e também sobre a chamada PEC, olha aí, agora sim a Avenida Paulista, né, a PEC da blindagem, que prevê aí a exigência de autorização do Congresso para processar criminalmente os deputados e senadores, congressistas, e segundo o texto, segundo a informação, o texto também abrange aí os dirigentes partidários, né? A estimativa de público é do monitor de debate político no meio digital, vinculado aí à Universidade de São Paulo. Ao todo, segundo informação aí, 33 cidades tiveram atos, incluindo todas as capitais do nosso país, né? Além das capitais, mais algumas cidades tiveram atos contra a PEC da blindagem, né? Com críticas, logicamente, ao Congresso Nacional. Os manifestantes, então, exigiram aí a prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né? E ele que já está condenado, como já falamos aqui, a 27 anos de prisão, né? Por tentativa, segundo o STF, de golpe de Estado, né? Bem como também a organização criminosa, entre outros crimes. Lembrando que foram convocadas aí, essas manifestações foram convocadas tanto por artistas, como nós mostramos agora há pouco, o Caetano Veloso, né? Bem como também Chico Buarque, Gilberto Gil, olha aí a imagem, inclusive, eles convocaram essas ações aí, né?
estiveram lá presentes, o Djavan também estiveram presentes, além também de outras frentes, né? Frentes como a Povo Sem Medo e também Brasil Popular, que são ligados a partidos políticos como o PSOL, PT e movimentos populares, né, que aí fazem parte da esquerda aqui no nosso país, né? Lembrando que essas manifestações contaram com a presença também de sindicatos, né? Além desses movimentos, sindicatos como nós podemos ver aqui, né, o CTB, Central de Trabalhadores, enfim, todo esse público de esquerda, né, que também estiveram aí nas ruas da cidade, volto a dizer, em todas as capitais do nosso país, que contou com a participação de diversas pessoas. Volto a dizer, São Paulo, segundo informação, foram cerca de 42 mil pessoas, né, segundo informação aí da própria Polícia Militar. Tá aí, né, o nosso país vivendo a sua história política. Nós que temos pouco tempo de Constituição, né? 88 foi esses dias. Eu que sou de 93, estou bem novo, 88 foi pertinho. São quantos anos? De 88 para cá são 37 anos, né? Essa a nossa Constituição tem. Enfim, né? Precisamos pacificar o nosso país. Eu quero paz. Logicamente que enquanto cidadão eu tenho os meus pensamentos políticos, mas, por outro lado, eu não posso, enquanto cidadão, viver nessa, ou até mesmo instigar essa divisão no nosso país. Precisamos, cada vez mais, pregar a pacificação. Precisamos achar este caminho para a pacificação, até porque essa polarização não levará ninguém e nem a nossa pátria a lugar nenhum, hein? Muito bem, nós vamos seguindo agora trazendo para informações aqui da nossa região, porque uma carreta acabou tombando, isso mesmo, na nossa vizinha cidade de Ilhéus, mais precisamente na BA-001, hein? E acabou deixando feridos. Vamos para uma matéria sobre este assunto. Um caminhão tombou no final da tarde desse sábado na BA-001, sentido Olivença, em Ilhéus. O acidente mobilizou equipes de resgate e gerou lentidão no trânsito da região. Segundo informações preliminares, o motorista do caminhão perdeu o controle da direção ao tentar desviar de um carro de passeio, o que provocou o tombamento do veículo. Além do condutor, outras pessoas que estavam próximas ou envolvidas no acidente também ficaram feridas. Equipes do SAMU 192 foram acionadas e prestaram atendimento no local. Então tá aí, ó. Esse caminhão acabou tombando. Na verdade, não é nem uma carreta em si, não um caminhão. E saiu naquela altura da BA-001, sentido Olivença, né? Essa região, inclusive, da BA-001, tem registrado diversos acidentes. Nós temos trazido aqui para vocês, tanto mais cá próximo àquela orla de Ilhéus, ali na Zona Sul, como também mais à frente, como foi este caso deste caminhão. O fato é, né, precisamos cada vez mais chamar a atenção dos condutores, porque, de fato, esse tem sido um acontecimento constante nesta região aí, né? Nós sabemos que a Polícia Rodoviária Estadual tem feito seu papel, a CIPRV, por exemplo, no comando aí do nosso Major Encarnação, tem realizado ações aí, né, de combate a essas questões que têm acontecido, né, para evitar, logicamente, esses acidentes. Mas me parece que os condutores não têm levado muito a sério, porque tem acontecido praticamente diariamente aí acidentes nessa região. Mais do que nunca é momento de estarmos aqui falando, né, sobre esses assuntos, porque tem colocado a vida de muitas pessoas em risco, tem deixado pessoas feridas, quando não, ceifado vidas. Atenção, você que é condutor, seja de caminhões como esse, seja de carro de passeio, como é chamado, de qualquer forma, né? de moto, de bicicleta, enfim. Muita atenção ao trafegar pelas rodovias, trafegar obedecendo às regras do trânsito. Isso é importante demais. Volto a dizer aqui, eu disse há um período atrás, em um programa anterior, e volto a dizer aqui, a maioria de acidentes que tem acontecido, não só aí, que tem tido uma frequência grande, mas em várias outras regiões, tanto de Ilhéus como aqui em Itabuna, é por conta de imprudência, gente. A maioria.
Não se enganem, é por conta de imprudência, porque se obedecem de fato aí a legislação, né, a questão da velocidade, dificilmente nós teríamos casos como esse. Lógico, acidentes podem acontecer, mas boa parte, né, são por conta de questões de imprudência. Não sei de fato o que levou a esse tombamento. Não estou dizendo especificamente deste caso que você vê na tela, mas boa parte é por conta de questões de imprudência no trânsito, tá certo? Muito bem, nós vamos seguindo por aqui, desta vez com mais informações. Vamos falar sobre, muita atenção para esse caso que nós vamos falar aqui agora, de uma vizinha cidade, a cidade de Ibicaraí, tá certo? Porque muita gente, Cássio, vem comigo aqui, muita gente acaba achando, né, que porque a carne está mais barata, eu vou comprar dessa carne aqui, porque lá no açougue e tal, a carne é muito cara, eu vou comprar essa daqui que está mais baratinha, enfim. O fato é, na nossa vizinha cidade de Ibicaraí, um abraço ao nosso povo de Ibicaraí, a prefeita Mona Lisa, a todos por aí, foram apreendidas, né, carne, e aí eu vou dizer aos senhores, com suspeita, sabe de quê? De tuberculose, minha gente. Isso mesmo, carne com suspeita de tuberculose foi apreendida lá no município de Ibicaraí. A fiscalização acabou encontrando esta carne por lá, hein? Então, muita atenção a você que gosta de consumir uma carne, porque está mais barato aqui, não sei o quê, mas a forma como essa carne está sendo acondicionada, a forma como essa carne está sendo refrigerada, enfim, muitas vezes não tem nem refrigeração. Deve ser levado em consideração, até porque é a sua saúde, tá certo? Vamos ver essa matéria aí na cidade de Ibicaraí. Uma operação conjunta realizada nesta semana pela Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, Vigilância Sanitária e Polícia Militar resultou na apreensão de carne bovina com indícios de contaminação por tuberculose no mercado de carnes do município de Ibicaraí. Durante a inspeção, os fiscais verificaram a câmara fria usada para o armazenamento dos produtos e encontraram um corte de carne apresentando lesões compatíveis com tuberculose bovina, que estava misturado a outros produtos já inspecionados e liberados para consumo. A tuberculose bovina é uma zoonose de alto risco, podendo ser transmitida tanto pelo consumo da carne contaminada quanto pelo contato direto durante o manuseio inadequado. Após a constatação, a carne irregular foi imediatamente apreendida e destruída, medida adotada para evitar riscos à população e garantir a segurança alimentar no município. Uma operação conjunta realizada nesta semana pela Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, Vigilância Sanitária e Polícia Militar resultou na apreensão de carne bovina com indícios de contaminação por tuberculose no mercado de carnes do município de Ibicaraí. Durante a inspeção, os fiscais verificaram a câmara fria usada para o armazenamento dos produtos e encontraram um corte de carne apresentando lesões compatíveis com tuberculose bovina, que estava misturado a outros produtos já inspecionados e liberados para consumo. A tuberculose bovina é uma zoonose de alto risco, podendo ser transmitida tanto pelo consumo da carne contaminada quanto pelo contato direto durante o manuseio inadequado. Após a constatação, a carne irregular foi imediatamente apreendida e destruída, medida adotada para evitar riscos à população e garantir a segurança alimentar no município. Olha, então tá aí, ó. Tá vendo a informação? Carne com suspeita de tuberculose. E aí, segundo a informação, ela pode contaminar, tanto sendo ingerida como também em contato, né? Daí eu volto a dizer, muita atenção, tem gente que gosta de comprar carne, porque tá mais barato. É melhor você comprar um pouquinho mais caro e evitar uma doença, porque você vai gastar dinheiro com remédio depois, ou até mesmo pagando com sua própria vida. O fato é, tem que ter muita atenção, hein? E aí eu gostaria de destacar aqui e parabenizar também o trabalho aí dos nossos fiscais da DAB, essa agência aqui da nossa Bahia, né, que tem desempenhado esse papel importante. Nós falamos recente lá na cidade de Itapitanga, onde foram encontradas também carne com irregularidade. Em outros municípios aqui nós falamos também, salvo engano aqui em Itabuna, né, foi apreendido também recente uma carga também que estava irregular. E agora na vizinha cidade de Ibicaraí. E essa daí
né, com suspeita de tuberculose. Imagine a situação como essa, gente. Que coisa, hein? Que coisa terrível. Olha, nós estamos chegando aqui à reta final do nosso programa, mas eu gostaria de mostrar aqui, Cássio, uma imagem que chocou a todos e tem viralizado aí nas redes sociais, que veio lá da cidade de Coaraci. Isso mesmo, um jovem por lá, quase por pouco. Foi ali um grande livramento para quem acredita, de fato, de Deus. Um grande livramento. Eu acredito, Deus livra as pessoas. Não era o dia dele ali, né? Um jovem que por pouco acabou não tendo a sua cabeça esmagada pela roda do ônibus. Nós temos essa matéria aí e vamos ver essa matéria aí. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre esse assunto. Pode rodar. Na noite desta sexta-feira, um jovem motociclista perdeu o equilíbrio de sua moto ao acessar uma ponte no centro da cidade de Coaraci e por pouco não teve sua cabeça esmagada pela roda dianteira de um ônibus que fazia linha para Almadina. A agilidade do motorista do ônibus também foi fundamental, pois ele acionou o freio do veículo logo que percebeu a situação. Pelas imagens do sistema de câmeras da PM dá para ver que não havia óleo no chão no local onde a moto escorregou. Não se sabe o que poderia ter causado a derrapagem. O rapaz não teve nada e logo em seguida ainda levantou e removeu sua moto de debaixo do ônibus. Aí, hein? Dá para ver nessas imagens claramente. E logicamente, além do livramento divino, a agilidade desse motorista, de parabéns, de fato, brecou na hora certa ali. Mas eu gostaria de chamar a atenção, e segundo informações de pessoas aí, de internautas, lá na cidade de Coaraci, muita gente tem circulado sem a devida segurança necessária. Prova disso, esse jovem estava sem capacete, né, sem a devida segurança necessária. E para além da questão da segurança, tem a questão também sem a habilitação. A informação que foi passada é que até adolescentes menores de idade têm pilotado aí na cidade sem capacete e sem habilitação, ou seja, não é permitido. O que faltou aí para que esse jovem, para que nós pudéssemos estar aqui noticiando uma verdadeira tragédia? Faltou muito pouco, hein? Tem que agradecer muito a Deus esse jovem aí. Viu? Mais uma vez chamar a atenção, viu, gente? Muita atenção, pessoal de Coaraci, aí o setor responsável pelo trânsito. Vamos aumentar a fiscalização aí. A informação é de que muitos adolescentes e jovens têm transitado, muitos deles sem habilitação e também sem um capacete, hein? Olha o que faltou aí, né? E mais uma vez também parabenizar ao brilhante motorista, né? Agiu de forma rápida, né? Evitando de fato essa tragédia aí no município de Coaraci, hein? Isso só mostra, e aí o pessoal estava falando aqui na matéria o seguinte, não se sabe, não tinha óleo no local, mas me parece aí que é a questão da velocidade. Né? Me parece que é uma questão de velocidade. Enfim, tá aí esta informação direto lá da Terra do Sol de Coaraci, a quem nós abraçamos, hein? Abraçamos a todos por lá na cidade de Coaraci. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa do dia de hoje, agradecendo, logicamente, a sua companhia. Muito obrigado a você que esteve conosco até aqui. Lembrando, se Deus permitir, amanhã estaremos de volta com muito mais informações aqui da nossa cidade, da nossa região, do Brasil e do mundo, tá bom? TVI, 20 anos contando a sua história.